Então o Banco Central não era tão santo assim quanto a mídia tentou vender pra gente esse tempo todo, e nem tem dinheiro de Vorcaro aqui nas minhas contas, viu? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te contar em detalhes sobre a suposta tentativa do Banco Central ter pedido para o BRB comprar o Banco Master. E isso foi impedido por quem? Por um dos diretores do Banco Central, que foi indicado por Bolsonaro. Mas o diretor indicado por outras pessoas disse assim, ó... Aí compra o Banco Master, compra o Banco Master. É uma trozoba que eu não queria estar na pele de nenhum deles. Só para vocês terem uma ideia, tem o desdobramento, né, que eles estão chamando de efeito dominó, do Pix judiciário. Para você ter uma ideia, tudo que você deposita em juízo, em qualquer questão judicial, você deposita em juízo e claro que o judiciário não deixa isso parado, ele aplica esse dinheiro. Imagina o quanto de dinheiro que o judiciário brasileiro aplicou nos títulos do Banco Master. Mas foi muito, demais. O nome de Dias Toffoli apareceu envolvido num novo escândalo, numa questão judicial com a cidade de São Sebastião contra a cidade de Ilhabela, envolvendo royalties do petróleo. O busilho gira em torno de... Tinha uma questão judicial, a defesa da cidade de São Sebastião tinha conseguido ganhar em primeira instância, e aí, de repente, uma empresa chancelada pelo Dias Toffoli foi contratada sem licitação por 200 milhões de reais para fazer a mesma defesa que mais de 12 procuradores já estavam fazendo há contento. Ou seja, segundo o Ministério Público, uma contratação totalmente desnecessária. Olha, é um busilis daqueles de arrepiar os cabelos. E Dias Toffoli, já que a gente está falando dele, ele mandou avisar que não vai largar o negócio do Banco Master não, que ele apanha o quanto tiver que apanhar. O problema é que ele vai apanhar das palavras malvadonas da opinião pública, porque contra o STF quem pode? Só Deus. E por falar em desdobramento do Banco Master, teve uma operação também no Rio de Janeiro, a Rio Prev, aquele busilis que eu contei para vocês alguns dias atrás, logo que saiu esse escândalo do Banco Master, que eu contei para vocês. E o problema do Banco Master foi tentar abocanhar a aplicação das aposentadorias dos brasileiros, que teoricamente quem cuidava disso era quem? A Caixa Econômica, o Banco do Brasil e o Itaú como iniciativa privada. Gente, até a aposentadoria do Rio de Janeiro foi aplicado em títulos rentáveis, fantasiosamente rentáveis do Banco Master. E aí o cara da Rio Prev, responsável aí por todas essas aplicações, foi exonerado e se mandou do Brasil. Ele disse que as férias já estavam programadas. Tem coisa pra gente falar. E obviamente a gente vai falar também do apoio maravilhoso de Tarcísio. Tarcísio falou de novo em público, tô com Flávio Bolsonaro, apoiou a manifestação de Nicolas. Mais uma vez, vamos ver no que isso vai dar. E por falar na manifestação de Nicolas, eu quero trazer alguns detalhes aqui que estão me deixando oriçadinhas e eu quero saber a opinião de vocês. Vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos do Telegram e Zap. Acabam ajudando a nossa voz a chegar mais longe e burlar o Shadowban da plataforma. Se você é novo por aqui, dá uma chance pra gente, vai. Se inscreva no canal, ative o sininho. Se você já é de casa, você já sabe o que fazer. Passa o olho em tudo aí, que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Ai, galera, voltamos ao formato normal, voltamos, brava gente. Consertei o notebook, graças a Deus. E ainda vou deixar o contato do meu técnico aqui na descrição desse vídeo. O cara é simplesmente espetacular e de uma honestidade que você não vê há muito tempo nesse meu Brasil de Deus. Bora pra pau. Bora falar da operação que aconteceu lá no Rio de Janeiro sobre a Rio Prev, que aplicou fundos de pensão bem no Banco Master. E após ser alvo de busca da Polícia Federal, o presidente da Rio Previdência foi exonerado, se empiriquitou do Brasil. Ele é Davis Marcon e diz que a exoneração foi feita a seu pedido e apresentou uma carta, e o governo afirma que já o investigava e que determinou a exoneração dele, tá? A matéria do G1 conta como foi a Operação Barco de Papel, que é um desdobramento das investigações sobre o Banco Master, em cima dos diretores da Rio Previdência, que foram alvos também. O governo do Rio de Janeiro afirmou que desde dezembro já estava de olho no cara através da Controladoria Geral do Estado e que o objetivo era apurar todos os fatos relativos a investimentos feitos pela autarquia, reforçando seu compromisso com a proteção do patrimônio previdenciário dos funcionários fluminenses. Acredita quem quiser, né? O TCE recomendou saída há mais ou menos um mês. A Globo News e a TV Globo apuraram que Davis Marcon Antunes continuou no cargo de diretor-presidente da autarquia um mês depois do Tribunal de Contas do Estado ter recomendado a exoneração dele e de outros 2 diretores. Só para vocês terem uma ideia, em 10 de dezembro, o plenário do TCE aprovou por unanimidade
o voto do relator José Gomes Graciosa, que recomendou ao governo do estado o afastamento imediato do diretor-presidente da Rio Previdência. A Rio Prev afirmou ter feito nos últimos anos aportes de quase 1 bilhão em fundos do conglomerado de Daniel Worcaro. A PF considera que essas operações financeiras, supostamente irregulares, expuseram o patrimônio da autarquia a risco elevado e incompatível com a sua finalidade. Para você entender, olha, quando você paga lá a parcela do seu INSS e tal, o que o Estado faz? O Estado pega o percentual que é para aposentadoria, que é para os fundos de pensão, ele pega aquele montante de dinheiro e ele aplica para o dinheiro não ficar parado. Já já eu vou falar da desvalorização do real, que é o dinheiro parado para vocês. Então, para o dinheiro não desvalorizar, ele aplica. E quando devolve o montante, ele devolve com todo o ganho daquela aplicação. E aí, quem fazia isso geralmente, gente? Era Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, alguma coisa era feita pelo Bradesco. Mas quem reinava absoluto como iniciativa privada era o Itaú. E eu fui o primeiro canal que contou aqui para vocês nessa plataforma. E o problema do Banco Master, eu acho que foi futucar a fatia do mercado do funcionalismo público de fundos de pensão que eram administrados pelo Banco Itaú. Porque você pensa o seguinte, o Banco Itaú, teoricamente, pelo menos até agora do que nós sabemos, ele estava trabalhando direitinho, oferecendo rendimento a contento, dentro da normalidade, enquanto o Banco Master, segundo notícias, ele oferecia um rendimento muito acima do normal, fora totalmente da normalidade do mercado, e com isso o zoio grande dos administradores, por exemplo, de fundos de pensão, foram jogando dinheiro no Banco Master e o Itaú perdendo com isso. O Itaú ficou pipoca. Isso é tudo achismo da minha cabeça, tá? O Itaú ficou pipoca e falou, bom, já que eu tenho poder, eu vou começar a mover as coisinhas aqui. Eu sei que sobrou meleca para tudo quanto é lado, e quando eu falar para vocês do Pix judicial, vocês vão entender melhor. A investigação iniciada em novembro visa apurar um conjunto de 9 operações financeiras realizadas entre novembro de 2023 e julho de 2024, que resultaram na aplicação de aproximadamente 970 milhões de reais, do meu e do seu dinheiro. Recursos pertencentes à autarquia em letras financeiras emitidas por banco privado. Isso, eu quero falar para vocês sobre o Pix judicial. Tentativa de compra do Banco Master pelo BRB acende alerta para possível rombo bilionário nos estados, incluindo a Paraíba. Do que eles estão falando agora? Do tal do Pix judicial, que pode gerar prejuízo de 30 bilhões. Agora a gente não fala mais de milhão. O papo agora foi para o andar de cima, literalmente. 30 bilhões de reais a 5 unidades da federação, inclusive a Paraíba, e já acompanhada por tribunais e autoridades econômicas. Deixa eu explicar mais ou menos para você como é que funciona o Pix judicial. Tudo que é depositado em juízo, o dinheiro também não fica parado. O Estado, o judiciário, vai lá, pega esse dinheiro e aplica para o dinheiro não desvalorizar. E um monte de Estado, a pessoa que era responsável, o órgão que era responsável pela aplicação desse dinheiro para não deixar desvalorizar, aplicou nos títulos fantasiosos do Banco Master. Vamos ler a matéria. A situação iniciou com fraudes na obtenção de carteiras do Master pelo BRB e está diretamente relacionado com a Operação Pix Judicial, tecnologia que acelera a liberação de depósitos judiciais. O BRB tinha vencido licitação para executar essa solução em tribunais estaduais. Entre eles está o Tribunal da Justiça da Paraíba, também estão inclusos os tribunais de Alagoas, Maranhão, Bahia, Distrito Federal e Territórios. A instabilidade financeira vem principalmente da possibilidade do BRB não conseguir concluir os compromissos com os tribunais que contratou para administrar os depósitos judiciais através do Pix judicial. Se o Banco Estatal não tiver liquidez ou capacidade técnica financeira suficiente, os estados vão precisar cobrir os prejuízos. Os estados, você já entende, que somos eu e você que vamos cobrir o prejuízo, né? O pior disso tudo é o seguinte, tentaram vender pra gente até agora que o Banco Central agiu corretamente, que ele foi técnico, que é um absurdo, e eu nem tô ganhando dinheiro do Worcaro para falar isso, tá? Nós ficamos sabendo ontem que o diretor do Banco Central pediu à presidente do BRB para comprar créditos do Banco Master. Segundo a coluna do Poder 360, conselheiros do Banco de Brasília aprovaram por unanimidade a compra depois que mensagens de Ailton de Aquino foram mostradas em reunião. Em nota, a autoridade monetária negou a recomendação. O diretor de fiscalização do BC, Ailton Aquino, pediu ao então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, para que comprasse créditos do Banco Master para ajudar na liquidez da instituição financeira. É mais ou menos assim, olha, minha amiga está com um botequinho lá, ela abriu um barzinho e ela está com um problema lá, o bar está vazio, dá para você dar um pulinho lá, gastar lá, só para dar uma força?
Mais ou menos isso aqui, tá? Pelo menos é o que eu estou entendendo. A pedido de Aquino, foi apresentado aos conselheiros do Banco em Brasília em reunião dia 25 de março de 2025. No encontro, os conselheiros Ricardo José Duarte Rodrigues e Cátia do Carmo Peixoto de Queiroz propuseram que a compra da carteira da instituição fosse suspensa. O motivo seria a liquidez de crédito abaixo do mínimo determinado pela política de risco. Neste momento, o presidente do BRB teria mostrado as mensagens de Aquino, que pedia a compra de 300 milhões de reais em créditos do Master. Mas a proposta seria vetada logo após pelo Banco Central, depois da operação da Polícia Federal contra executivos do Master. O motivo seria a fraude de 12 bilhões no contrato de crédito vendido ao Banco de Brasília. É uma coisa esplendorosa. Aí, um capítulo muito especial nessa nossa República de Bananas tem sido o nome Dias Toffoli, que apareceu num novo escândalo sobre irregularidades de uma contratação no valor de 200 milhões de reais, chancelado por Dias Toffoli. Eu vou trocar em miúdos com vocês. O negócio é o seguinte. Carece de pesquisa, tá? Eu não pude me aprofundar muito, não, e a matéria tá meio dúbia aqui. Mas pelo que eu percebi, a cidade de São Sebastião, no litoral de São Paulo, tinha uma questão judicial com a cidade de Ilhabela. O pessoal lá da procuradoria deles, eles conseguiram ganhar em primeira instância a primeira fase do processo. Foi exatamente depois de ter ganho em primeira instância que veio a possibilidade da contratação de uma empresa chancelada pelo Dias Toffoli num contrato de 200 milhões de reais para fazer a defesa de São Sebastião, cuja defesa dos procuradores estava sendo bem sucedida. Então o MP, no final das contas, o MPC, né, como eles dizem aqui, primeiro que há indício de desvio de finalidade, desproporcionalidade nos valores e seria uma contratação completamente desnecessária. Vou ler um pedacinho da matéria para vocês. O Ministério Público de Contas de São Paulo identificou possíveis irregularidades no contrato de cerca de 200 milhões de reais, firmado pela Prefeitura de São Sebastião com o Núcleo Universitário de Pesquisa, Estudos e Consultoria NUPEC. Foi esse cara aqui, né, essa empresa aqui, que fechou o contrato que foi chancelada por Dias Toffoli. Acordo teve aval do ministro Dias Toffoli e a contratação sem licitação passou a ser duramente questionada pelo procurador de contas Rafael Neubern Demarque Costa. E o procurador acabou ressaltando que a própria procuradoria do município já havia obtido decisão favorável em primeira instância na disputa judicial envolvendo royalties do petróleo contra a Ilhabela, antes mesmo da contratação do NUPEC, que é essa empresa chancelada pelo Dias Toffoli. À época, São Sebastião já contava com 12 procuradores atuando na Secretaria de Assuntos Jurídicos, o que, na avaliação do órgão, enfraquece a justificativa para a terceirização da defesa. Ah, não, porque a gente precisa de uma defesa muito bem feita, então vamos contratar uma empresa terceirizada, vamos terceirizar a defesa. Putz grilo, gente, se 12 procuradores não conseguirem fazer a defesa de uma cidade do tamanho de São Sebastião, se mata, porque, sinceramente, por falar em Toffoli, ele mandou avisar o STF que vai ficar, no caso, Master e vai apanhar o que tiver que apanhar. Quando a pessoa fala, eu apanho o que tiver que apanhar, claro que ele está usando uma figura de linguagem, vão meter a boca mesmo, vão falar pra caramba. O problema é que ele só vai apanhar de palavras. Palavras não machucam, palavras não ferem, como esse pessoal mimizento diz por aí, não. Então, para ele, podem falar. Ele tendo lá o resort, para ele chegar de jatinho, de helicóptero, da Tonga da Mironga, e manda fechar tudo, e tem uma big mansão lá, e recebe os amigos. Ainda tem gente que fala assim, eu pelo menos sou livre, posso andar na rua, você não pode. Gente, vocês acham mesmo que gente como Dias Toffoli e Alexandre de Moraes está preocupado em andar no meio da rua, no meio de réis mortais como nós? Eles devem olhar para nós e dizer, essa gentalha. Eles querem andar entre eles e total segurança para fazerem isso. Então, ele vai apanhar do quê? Vai apanhar de palavras. Punição mesmo, que é bom, mas não é. Acontece que Dias Toffoli não contava com um pronunciamento muito estranho a respeito da investigação do FBI sobre o Banco Master. Interlocutores de potenciais colaboradores dizem que agentes americanos chegaram a ter reuniões em São Paulo no ano passado para aprofundar as apurações sobre os negócios de Morcaro. Segundo fontes do caso, o Master seria tema de pelo menos 2 investigações em curso no FBI. Será que Dias Toffoli está preparado para apanhar do FBI também? Porque já falei num vídeo anterior, se o Banco Master fraudou o sistema financeiro, ele também fraudou o sistema financeiro americano. Aí, meu amigo, o buraco é mais embaixo. E o governador Tarcísio deu outra entrevista e falou de novo que ele é Flávio Bolsonaro. Gente, olha só. O áudio tá péssimo, tá? É o áudio mesmo, não é aqui com a gente, não. Vamos lá. Eu sempre disse também o seguinte, sempre falei do meu respeito, da minha lealdade, você será que dizia mais o meu candidato, é o Bolsonaro ou quem indicar? A gente indicou o Flávio. Então quem é?
Meu nome, a partir de agora, é o Flávio Bolsonaro. Então nada diferente do que eu falo desde 2023. Você não fala nada de diferente, meu bem, mas você faz um monte de coisa de diferente. Então, o que ele está falando ali? Ele sempre disse, ele está se defendendo, né? Eu sempre disse que eu sou amigo fiel e leal a Bolsonaro, eu voto nele em quem ele indicar. Ele indicou Flávio Bolsonaro, eu vou ajudar Flávio Bolsonaro nessa caminhada. Parece que todo mundo já se conformou. Aí depois o povo vem na rede social dizer: ai, nocivos, estão atrapalhando as pontes que Flávio está construindo. Parece que mais uma vez a gente tinha razão, né? E eu vou falar também da caminhada de Nicolas Ferreira, que está um absoluto sucesso, mas antes eu quero falar sobre economia. Você sabia que desde que o real foi criado, em 1994 até hoje, ele sofreu 88% de desvalorização? Isso quer dizer o quê? Que o que você comprava com R$100 lá em 1994, hoje você compra R$12 e alguma coisa. Só para você ter uma ideia, é uma desvalorização do real. O que causa isso? É a inflação. E o que causa a inflação? Um monte de imposto, irresponsabilidade com as contas públicas e tudo que você está vendo com o governo do Cachaça Man, como diz o meu amigo Didi Red Pill. A única coisa que você tem certeza é que você vai precisar fazer mais dinheiro para conseguir pagar mais impostos e conseguir vencer essa inflação que a gente vai amargar até o fim de 2026, tá? É possível fazer dinheiro em dólar e guardar fora do Brasil. Tudo isso você consegue aprender com o método do Daniel Alvarenga, que vai direto ao ponto, vai te ensinar a fazer dinheiro pela internet em dólar, sem precisar falar inglês, sem precisar sair do Brasil, a partir da sua casa, do seu notebook, do seu PC ou do seu celular. Olha o recado que eu preparei para você. Para tudo que você está fazendo e preste atenção nesse recado. Olha só, a matéria que acabou de sair, ainda há pouco, dia 9 de outubro de 2025, o IBGE informou que o home office já é a realidade profissional de mais de 14.700.000 brasileiros. Só para você ter uma ideia, 1 a cada 5 mulheres que trabalham de casa. E no caso dos homens, é 1 a cada 6. Aí você consegue perceber duas coisas, que a situação em home office é mais comum entre as mulheres. Sim, o home office só cresce. E o mais curioso disso tudo é que nessa situação tem gente de tudo quanto é segmento, de tudo quanto é profissão e de tudo quanto é mercado. Tem gente trabalhando com venda, tem gente trabalhando com prestação de serviço. É um universo infinito. Tem gente até ganhando muito bem com plataformas como a Amazon, Magalu e Mercado Livre, que inclusive eu já comentei aqui com vocês sobre as vendas dos produtos que eu faço pela Amazon. Pessoal, para vocês terem ideia do que a gente está falando, as vendas online sem estoque já movimentaram só no ano de 2025 mais de 100 milhões de reais. É um número muito alto. Então sim, tem muita gente trabalhando de casa, mudando de vida e exercendo isso 100% home office. E se esse é o seu sonho, se você também quer aprender como trabalhar de casa, organizar a sua vida, fazer o seu horário, ter liberdade como eu tive de mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro mais que urgente para poder socorrer a minha família, então eu super indico para você a Escola de Negócios Digitais do nosso querido amigo Daniel Alvarenga, que também é youtuber de direita. E para acessar a Escola de Negócios Digitais do Daniel Alvarenga é só você clicar no primeiro link que está aqui no comentário fixado e na descrição de todos os nossos vídeos. Clica no link, vai lá no Zap do Daniel, diz que você quer entender melhor como que funciona tudo isso. E lá nós vamos liberar para você 3 aulas gratuitas que vai fazer com que você aprenda o que nós estamos falando. E pode ficar despreocupado, porque não é bet, não é tigrinho, não é curso para aprender a vender curso, é trabalho sério, honesto, dedicado, e eu tenho que avisar vocês. É trabalho suado, tá? Você não vai ficar rico fácil, não. Ah, e você que já tem a sua profissão, saiba que você pode exercê-la através do digital. Você só precisa conhecer e dominar as ferramentas para isso. Dá uma olhada no testemunho que a gente recebeu há dias atrás. A Fábrica de Ideias da Cris comentou: eu trabalho em home office desde 2022, hoje sou nômade digital. Caminho sem volta. Tá vendo só? Quem começa não quer parar mais. Afinal de contas, na escala 6x1 da CLT, qual o trabalho que vai te oferecer um bom pagamento, bons lucros e você mesmo fazendo o seu horário e estabelecendo as suas prioridades? Eu pago as minhas contas com o digital há pelo menos 10 anos e posso garantir para vocês, se tiver dedicação, seriedade e compromisso, você vai dar uma viradaça na sua vida. Então não perde mais tempo, o link está na descrição e no comentário fixado. Corre lá, assiste as 3 aulas que não custa nada, é totalmente grátis. E aí depois você volta aqui e me diz o que você achou. Enquanto você está aí, olhando para ontem, o tempo está passando. E meu amigo, você vai enfrentar uma dificuldade financeira esse ano que só Deus na causa e o método do Daniel Alvarenga fazendo dinheiro pela internet. Corre lá, depois você me diz. Um momento especialíssimo foi esse aqui que eles cantaram, um corinho maravilhoso que é da minha época, tá, gente? Olha que lindo! Aleluia, tão certo quanto o ar que eu respiro.
certo quanto a manhã que se levanta. Tão certo quanto eu te falo e pode me ouvir. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. É da minha época de primeiro amor isso. Mas o que eu queria trazer a vocês que está me incomodando? Eu aprendi com a Bia Kisses que quando você vai para a rua, você tem que ir com pauta única. Esse negócio de ir para a rua com 500 itens de pauta, o Estado malvadão, ele vai mostrar, ele vai dar para você a pauta que representa menos perda para ele. Só para você sentir que ganhou alguma coisa. E eu fiquei chateada, por quê? Porque o início da manifestação do Nicolas era o quê? Qual era a pauta? Era uma única pauta. Justiça e liberdade para o presidente Bolsonaro e para os presos do dia 8 de janeiro, certo? Olha só o que já virou, gente. Me diz aí se eu estou sendo radical demais. Da dosimetria que foi feita pelo Lula, então a gente vai fazer isso. Esse é o primeiro passo. Tem alguma dosimetria, por acaso? Se fosse eu aproveitaria o sucesso dessa caminhada e o sucesso da manifestação que vai ter dia 25 lá em Brasília e já emplacaria um novo PL da anistia com a anistia de verdade e mandava Lula enfiar o veto dele onde ele quisesse. Joga no lixo logo essa dosimetria que, de verdade, não ajuda de bate-pronto ninguém, a gente sabe disso. E que Nicolas está defendendo dosimetria, gente? Segundo passo que nós estamos colocando aqui, que é a liberdade para todos esses presos do dia 8, liberdade para Jair Bolsonaro e os outros perseguidos políticos. Quarto, a instalação da CPMI do Banco Master, que é um... Por acaso vocês acham que escândalo em cima de escândalo, alguém vai se atrever a não defender a CPMI do Banco Master? Escândalo absurdo que está acontecendo no nosso país. Isso, é junto. Cinco, a CPMI também do INSS. Então, a CPMI do INSS está rolando como nunca antes. Está tudo bem com a CPMI do INSS? Não entendi. Por que colocou esse monte de pauta junto da pauta única, que foi o que fez todos os patriotas grudarem em você, Nicolas Ferreira? E nem vem me chamar, que tá enchendo o saco já. Eu encho o saco mesmo, gente. Sabe o preço da liberdade e eterna vigilância? Eu tenho tentado andar com coesão ao que eu quero. O que eu quero? Eu quero justiça e liberdade para Bolsonaro e os presos do 8 de janeiro. CPMI do INSS está rolando e CPMI do Banco Master, meu filho, tem muita água para rolar ainda. Agora, esta caminhada não tinha nada a ver com CPMI de INSS, nem com CPMI de Banco Master, e muito menos, porque derrubar o veto PL da dosimetria. Se você teve voto para aprovar a dosimetria, claro que você vai ter voto para derrubar veto de presidente. Mas, enfim, o importante é que está sendo um sucesso e eles esperam você, que pode ir amanhã, domingo, 25 de janeiro de 2026, lá em Brasília. Gente, se você puder ir, vá. Vocês sabem que eu estou sempre junto, sempre fui, mas agora eu estou meio impossibilitada por causa do problema de saúde de um familiar muito próximo a mim. As pessoas estão perguntando, Valéria, que familiar que é? Gente, eu não posso falar. Ele me pediu sigilo. Ele pediu para não falar. Tá? Se vocês confiam em mim, acreditem. É um familiar muito próximo. Foi um problema de saúde muito grave. Gravíssimo. Tá bom? É isso, ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, se você gosta do meu trabalho. Aqui tem um Pix onde você pode fazer parte da minha história quase absolutamente sozinha aqui nessa dificuldade danada do Shadowban, da plataforma, e ainda tendo que lidar com esse problema de saúde do meu familiar. É doar para valeria@gmail.com. Qualquer valor ajuda a gente a pagar qualquer coisa, gente, porque olha, as contas médicas, só Jesus na causa. Então, sejam generosos e na descrição eu também deixo 2 contas bancárias e uma conta no PayPal. Para você que nos acompanha de fora do Brasil, eu tenho que agradecer a dona Terezinha. Um beijo, querida. A dona Terezinha nos acompanha de Portugal e ela mandou também uma contribuição anteontem pra gente pelo PayPal. Muito obrigada a todos. E aí, bora tretar nos comentários? O que você acha? Dias Toffoli corre o risco de levar umas lambadas do FBI ou tudo vai acabar em pizza de banana? Beijo no coração. Fui.